Boa noite, sejam todos muito bem-vindos à nossa live de hoje. Hoje estamos num espaço diferente, hoje trouxe vocês para passear um pouquinho comigo. Estamos aqui num lugar que eu particularmente gosto muito, que é a minha estante de livros, né? Para quem não sabe, sou uma louca apaixonada pela literatura. E esse aqui é um dos meus lugarzinhos perfeitos, né? Meus lugarzinhos que durante muitos anos eu fui colecionando meus livros. Depois nos stories, se vocês quiserem, eu posso até mostrar a coleção completa. Mas eu queria puxar, né, o gatilho dessa questão da literatura para conversar um pouquinho com vocês antes da gente entrar no nosso conteúdo propriamente dito, que eu já vou escrever aqui nos comentários para quem for chegando já saber o que a gente vai falar hoje. E eu queria começar essa live trazendo para vocês algumas novidades que a gente vai ter aqui no perfil, para você anotar aí na sua agenda e não perder nada de todas as novidades que a gente está implementando. Eu já falei um pouquinho sobre isso nos stories essa semana, mas eu vou frisar novamente para que você que não assistiu os stories por acaso, ou para você que caiu de paraquedas aqui nesse vídeo, para você estar também a par de tudo isso, né? Primeiramente, nós temos uma programação nova. Nós temos 3 novas programações que vão acontecer semanalmente aqui no nosso perfil, né, para trazer para você o melhor conteúdo sobre adolescência e adolescência e fazer com que você consiga conhecer melhor essa fase e saber como lidar com ela da melhor maneira possível. Então, todos os domingos eu vou estar trazendo para vocês um trechinho de uma música para a gente pensar um pouquinho sobre ela, trazer algumas reflexões a respeito da psicologia, de como que a gente pode aplicar esse trechinho na nossa vida. Todas as quintas-feiras a gente vai ter um quadro que, a princípio, é um dos meus quadros favoritos, que se chama Quinta da Análise. É um quadro onde eu vou estar trazendo algumas reflexões acerca de personagens de livros, séries e filmes, e por isso que eu estou aqui hoje, nesse lugarzinho tão maravilhoso. Muitas das minhas inspirações para falar sobre esse quadro vêm daqui, dos livros que eu já li. Eu sou uma leitora fanática desde sempre para sempre, então eu tenho bastante conteúdo com relação a livros e com relação a personagens e como que a gente pode trazer isso para nossa vida. Então é bem legal esse quadro. Essa semana a gente já vai ter, sim, amanhã nós já vamos ter o nosso primeiro quadro Quinta da Análise, que vai ser com Harry Potter. Exatamente, a gente vai falar um pouquinho sobre Harry Potter e sobre como que toda a trama se desenvolve e como que a gente pode aplicar essa trama para o conteúdo da adolescência. Então já anota aí que amanhã tem quadro novo estreando aqui. E além disso, a partir dessa semana, todas as quartas-feiras nós vamos ter uma live, sempre nesse horário aqui das 8h05, 19h45. Ainda estou em projeto de decidir, inclusive vou pedir ajuda para vocês daqui a uns dias, pra gente decidir qual que é o melhor horário. Mas a partir dessa semana, todas as semanas vão ter lives falando sobre assuntos super quentíssimos e super especiais para que você consiga trabalhar tudo isso, né? E hoje, a nossa live, para você que não acompanhou a nossa semana passada, nós fizemos o nosso desafio 5 dias para mudar a relação com seu filho, trazendo todo um conteúdo para trabalhar bastante essa parte teórica e prática da relação com o adolescente. Essas lives estão salvas aqui no IGTV, então se você não assistiu elas, dá uma olhadinha lá no IGTV depois, que vai ter tudo lá disponível para você acompanhar toda essa semana, que foi muito legal, a gente teve muito conteúdo para ser trabalhado. E hoje a gente está fazendo a finalização desse desafio, né? Refazendo uma das lives, que foi a live do dia 4, que eu achei muito importante a gente estar trazendo novamente, porque o assunto é quentíssimo e trata justamente das funções dos pais dentro da relação da adolescência. E para a gente começar falando sobre isso, nós precisamos entender alguns pontos que são bastante importantes para que a gente chegue no objetivo da nossa discussão, que é a função dos pais dentro da adolescência. O primeiro ponto que a gente precisa pensar é o que é a adolescência. A gente chama adolescência, muitas pessoas sabem, muitas pessoas usam esse nome, mas em geral a gente não tem um aprofundamento muito grande sobre isso. A adolescência é uma fase da vida que está ali dentro do processo de desenvolvimento humano e, a partir da visão psicológica que eu trago, é claro que existem outras interpretações, mas a partir da visão da psicologia histórico-cultural, que é a teoria que eu sigo, a adolescência ela não é marcada pela idade apenas, ela é marcada, sim, pela atividade principal, ou seja, pela atividade que o adolescente tem com relação a ele mesmo e com relação ao mundo e de como que essa atividade faz parte do desenvolvimento dele. Então, não dá pra gente falar que a adolescência ela vai apenas dos 12 aos 18 anos,
Porque enquanto essas atividades que eu vou falar aqui estiverem no centro do desenvolvimento da pessoa, a gente vai ter uma fase da adolescência, por mais que essa pessoa tenha, sei lá, 25, 26 anos. O importante é como que ela se estrutura perante si mesma e perante o mundo. São duas as atividades principais que marcam a adolescência, e é importante dizer que essas atividades principais, elas não são contraditórias, sabe? Elas existem ao mesmo tempo. Em certo momento, uma tem maior foco, em certo momento, outra tem maior foco, mas elas coexistem dentro da fase da adolescência. Boa noite para quem está chegando, sejam todos muito bem-vindos, estou muito feliz de ter vocês aqui comigo. Bom, a primeira fase, a primeira atividade que a gente tem na adolescência é a fase da comunicação íntima pessoal, que se traduz basicamente na mudança das relações que esse adolescente tem com o mundo. Então, nessa primeira fase, nessa primeira atividade, o adolescente ele vai aumentar a quantidade de relações que ele desenvolve, vai alterar as relações que ele já desenvolvia e vai também aumentar a quantidade e a qualidade das suas relações. É um momento de descoberta, é um momento que o adolescente tipicamente se organiza em grupos, que ele tipicamente tem mudanças de posições e posturas, é um momento em que ele tem toda uma mudança, uma estruturação, que conforme a gente falou na primeira live, então se você se interessa nesse assunto, a primeira live do dia 1 fala bastante sobre isso, é um momento de choque, em que esse adolescente vai reestruturar todas as suas opiniões, todos os seus conceitos, tudo que ele formou até então. E apesar desse choque ser algo que gera bastante impacto para os pais, por exemplo, né, para lidar com todas essas mudanças, é uma fase essencial para a adolescência. Porque sem ela, sem esse impacto, esse choque com outras realidades, com outras opiniões, o adolescente ele não vai conseguir se formar e se desenvolver com a potencialidade que ele teria se tivesse tido esse choque. Então, esse processo de mudança, de choque, de entrar em contato com novos ambientes e formar novas opiniões a partir deles, é o primeiro passo e é a característica da primeira atividade principal da adolescência. E a segunda atividade principal da adolescência, que como eu falei, coexiste com a primeira, ela vai acontecer ali quando o adolescente começa a voltar à sua atividade de estudo para o planejamento de futuro. Então é ali todo aquele processo de escolha de carreira, de ter maior contato com uma disciplina do que outra, de ter maior afinidade com uma e outra. E essas duas atividades elas vão se organizando durante a adolescência para gerar o desenvolvimento. Então, como eu falei anteriormente, não dá pra gente afirmar que ser adolescente significa apenas estar dentro de uma faixa de idade. Então, por mais que seu filho, por exemplo, já tenha mais de 18 anos, ele também pode ser considerado um adolescente se essas atividades ainda estiverem em movimento. Mas, considerando que o nosso mundo ele mudou bastante e a gente tem um afastamento, né, um aumento da adolescência para além dos 18 anos, por todas as questões de mercado, desemprego, questões sociais que a gente vai falar em outros momentos, mas a gente tem um fenômeno social atual, é o estendimento dessa adolescência, uma adolescência que vai além dos 18 anos. E aí, além dessas marcações que a gente estava comentando até agora, de comunicação pessoal, de mudança de relacionamento, de preparação para o futuro, a gente ainda tem a questão do trabalho, que entra dentro das relações do adolescente, que a gente vai chamar também de adolescente justamente por essa característica. O trabalho, ele passa a fazer parte da rotina dessa pessoa e passa a organizar também todas as relações, mas ainda mantendo as características anteriores. Por isso a gente tem esse nome diferente de adolescente também para essa fase, mas é todo esse conjunto de mudanças que acontece ali entre a infância e a entrada de vez no mundo adulto. E é importante a gente pensar que os pais, eles são fundamentais no processo de desenvolvimento humano. Porém, a função dos pais, ela muda a partir do desenvolvimento que a criança está, a partir da fase do desenvolvimento que essa criança está. Quando essa criança ela é criança, efetivamente, nas fases da infância inicialmente, os pais, eles ocupam uma função central dentro da vida daquela criança. São os pais que organizam toda a vida daquela criança, são eles que controlam o que a criança vai vestir, o que a criança vai pensar, onde que ela vai ir, com quem que ela vai se relacionar. Tudo isso está sob o controle direto dos pais. E esse controle, ele é necessário, porque naquele momento a família, ela desempenha um papel central do desenvolvimento daquela criança.
Aos poucos, essa função vai ser dividida com a escola, mas mesmo dentro da escola, esses pais ainda ocupam a função central, porque são os pais que escolhem a escola, que os levam para a escola, que orientam todo o desenvolvimento escolar. Então, na fase da infância, a função que os pais ocupam é uma função extremamente central, é uma função de literalmente controlar tudo que aquela criança vivencia e todos os aspectos da vida e do desenvolvimento daquela criança. Porém, aos poucos, né, de uma mudança de uma forma bem gradual, a função desses pais, ele perde essa centralidade. Não que eles não se tornem mais importantes, isso é bem legal frisar. Não é que a função dos pais deixa de ser importante, mas ela precisa se alterar, ela precisa mudar a forma como se organiza para dar conta da nova fase do desenvolvimento. Quando o adolescente vira adolescente, justamente por conta dessas características das atividades principais que eu comentei agora há pouco, os motores do desenvolvimento, eles vão estar presentes em outros locais. Nós vamos ter, por exemplo, os grupos de amigos, as redes sociais, a escola, colegas, até colegas de trabalho, se a gente está falando de um momento mais avançado da adolescência. Então, existem outros grupos que vão competir pelo processo de desenvolvimento. O adolescente ele vai entrar em contato com esses outros grupos e ele vai participar do seu desenvolvimento também a partir desses grupos. Então, a gente percebe que a função dos pais, ela perde a centralidade, ela começa a concorrer com outros estímulos externos. E se a família, né, se o núcleo familiar não conseguir acompanhar essa mudança, acompanhar essa necessidade de mudar a relação que desempenha com esse adolescente, é muito possível que essa relação se torne uma relação de exclusão, uma relação de afastamento, uma relação movida por conflitos, por brigas, uma relação que não consegue gerar o desenvolvimento que se propõe a fazer. Então, entender essa mudança, entender essa necessidade de mudar a postura frente ao adolescente é chave essencial para que a gente consiga desenvolver qualquer discussão sobre a relação dos pais com a adolescência. Porque se a gente não compreender isso, a gente vai sempre reproduzir aquelas funções que já eram desempenhadas na infância e tentar assumir um controle, assumir um papel que não cabe mais, um papel que não gera mais o desenvolvimento que gerava até então. Então, essa alteração, essa adaptação, ela é necessária e ela só vai ser conquistada a partir do momento que os pais tiverem uma compreensão plena sobre a adolescência, sobre como essa adolescência se constrói no seu filho e sobre como a sua função se constrói perante a esse adolescente em processo de desenvolvimento. Tudo isso é muito complexo, tudo isso necessita de várias reflexões e é por isso que eu estou aqui. O objetivo do desafio dos 5 dias para mudar a relação com seu filho foi justamente para trazer uma base de discussão para você, que é pai e mãe de adolescente, ou para você que tem contato direto com o adolescente, para que você consiga repensar a adolescência como uma fase do desenvolvimento e conseguir se prostrar, se colocar como a função que você deve exercer dentro desse processo de desenvolvimento. Então é importante a gente pensar um pouquinho sobre isso. As relações, elas são essenciais para a nossa vida. Durante toda a nossa existência, nós nos relacionamos. E essas relações nos transformam. A gente também já falou disso no outro vídeo do canal. Ter relações é essencial para que a gente consiga aprender a ser quem somos. Nós só nos formamos da maneira como somos hoje por conta das relações que a gente desenvolveu ao longo da nossa vida e da forma como essas relações nos transformaram, da forma como essas relações nos compuseram de alguma forma. Porém, a grande maioria das naturezas de relações, né, por exemplo, relacionamentos amorosos, relacionamentos de amizade, de colegas, até com uma família que seja um pouquinho mais distante, ou seja, ali dentro do núcleo familiar, elas acontecem de modo automatizado. A base do relacionamento com a grande maioria das pessoas à nossa volta, ela é baseada apenas na vivência, nas trocas que a gente faz, nos momentos gostosos que a gente vive, na forma como a gente entende o processo de confiança e de parceria dessa relação. São relações automáticas, relações que a gente até pode pensar, compreender e trabalhar em cima delas, mas que não é necessário esse trabalho, porque ela se constrói baseado na vivência. O mais importante dessas relações é a vivência, é como a gente convive com elas e como que elas nos constroem. Então, essas relações automatizadas, elas são muito legais, dependendo da natureza da relação que a gente está pensando.
Porém, quando a gente pensa na relação entre pais e filhos, especialmente na adolescência, e eu já vou explicar o porquê, a gente precisa entender que essas relações, elas precisam sair do nível do automático. A gente precisa tirar essas relações do nível de qualquer jeito. Porque caso contrário, essas relações familiares, elas não vão fazer a função delas. A função dos pais dentro da adolescência é a de orientar o desenvolvimento. É dar ao adolescente todas as bases que ele precisa para desenvolver a consciência, que é o objetivo final do nosso processo de desenvolvimento, formar a consciência nesse adolescente. A adolescência, ela é um processo de formação de personalidade, de formação de grupo, de formação de identidade e de formação de consciência. E quando eu falo sobre essa palavra consciência, eu estou falando justamente sobre a capacidade da gente compreender o mundo à nossa volta e a gente mesmo e agir nesse mundo de uma maneira planejada, entendendo o que a gente precisa fazer para conseguir alcançar os nossos objetivos dentro desse mundo. A palavra consciência, ela adquire diversos significados em diversos contextos, mas aqui pra gente, quando nós estamos falando em consciência, nós estamos falando em capacitar esse adolescente para que ele consiga se tornar um adulto que consegue agir no seu mundo para atingir os seus objetivos. E aí existem vários tipos de objetivos que a gente pode falar aqui. A gente pode falar de objetivos familiares, de objetivos profissionais, de objetivos de autoconceito, por exemplo. Tudo isso é uma gama de objetivos que a gente pode trabalhar a partir da consciência. E o objetivo da adolescência, o porquê da adolescência existir, é justamente ter esse tempo em que a consciência ela se desenvolve. E, portanto, a função dos pais é a de necessariamente gerar esse processo de consciência, gerar, propiciar e mediar para que essa consciência consiga existir ao longo do processo da adolescência. É importante a gente pensar que, apesar da consciência ser o objetivo final da adolescência, ela não é natural. A consciência não desce assim no ser humano e fala, opa, pronto, agora você é um ser humano consciente, vá e age no mundo. Não! A consciência ela é algo que precisa ser estimulada, precisa ser formada, precisa ser orientada. Porque caso contrário, ela não vai acontecer. Caso contrário, ela não vai se desenvolver. E a gente corre o risco de orientar o desenvolvimento de um adulto que vai se tornar alguém que não consegue agir na sua própria realidade. E que, inclusive, pode ter sofrimentos advindos disso. A grande maioria dos sofrimentos mentais vem justamente do fato de não conseguir compreender e agir na sua realidade de maneira consciente. Então, esse processo de desenvolvimento, ele é importante e é função dos pais propiciar isso. E por que a função é dos pais? Se eu falei para vocês anteriormente que os pais começam a concorrer com outras coisas no processo de desenvolvimento. Porque os pais são a instância mais fixa durante a vida do adolescente, né? Ele vai ter contato com amigos, ele vai ter contato com a escola, ele vai ter contato com os colegas, ele vai ter contato com as redes sociais. Mas todas essas instâncias, todas essas relações são extremamente volúteis. Elas vão e voltam, né? Vaporizam-se, criam-se novamente, se organizam novamente. E os pais, eles são uma função um pouco mais fixa, eles são mais constantes ao longo do processo da adolescência. E é por isso que eles têm a capacidade de orientar esse processo de desenvolvimento de maneira mais constante também. Se a gente delega essa função de desenvolver consciência às redes sociais, por exemplo, pode ser que elas consigam fazer isso. Pode ser que as redes sociais consigam fazer esse papel que seria dos pais, né? Mas ela vai fazer isso de uma maneira inconstante, de uma maneira não estruturada e talvez não organizem da melhor forma possível esse processo. Por isso que essa função é atribuída aos pais, porque os pais são uma instância que é mais fixa. E assim, quando eu falo pais, né, eu tô falando aqui desde o começo sobre isso e acabei esquecendo de fazer essa ressalva, mas quando eu falo pais, eu falo aqui sobre a família nuclear. Pode ser considerado os avós, pode ser sua mãe, pode ser seu pai, pode ser irmã. A parte nuclear, aquela pessoa que tem contato direto e que é responsável pelo crescimento e pelo desenvolvimento daquele adolescente, tá? Não necessariamente é pai e mãe, porque afinal de contas existem muitas famílias que não seguem esse padrão heteronormativo, não tem por que a gente continuar falando como se só existisse um padrão. Então, pais aqui como toda a família nuclear que encontra-se perto desse adolescente. E, portanto, se os pais têm a função de orientar esse desenvolvimento, e essa relação que eles desenvolvem com os filhos não pode estar no nível do automatizado,
porque caso esteja, não vai conseguir gerar os processos de desenvolvimento de consciência que espera-se que aconteçam na adolescência. Então, como que a gente faz isso? Como que a gente consegue tirar essas relações do automático, trazendo elas para dentro de um nível que também seja consciente? Bom, essa resposta é simples de falar, mas ela não é muito simples de colocar em prática. Porque a forma de tirar as relações do automático é através do planejamento e da organização, de pensar na relação com o filho adolescente, compreender todas as nuances que estão envolvidas ali e tentar modificá-las de modo a conquistar os objetivos que a gente quer. Simples, né? Planeje, compreenda e organize. Olha que fácil. Claro que não, né? Claro que não. Quando a gente pensa em relações, principalmente quando é uma relação com alguém que a gente tem um carinho muito especial, isso fica bastante complicado. Mas esse é o caminho. Tirar do automático significa trazer para o nível da consciência, trazer para o nível do pensado, do planejado, do querido, né? Do desejado, de tudo isso que normalmente a gente não faz. Normalmente a gente convive na relação com os adolescentes da mesma forma que a gente convive com as outras relações, ou seja, vivenciando o que surge. E na verdade, para que a gente consiga oferecer o melhor do desenvolvimento da consciência durante a adolescência, a gente precisa trazer essa relação para o consciente, para o planejado. Então a gente precisa pensar um pouquinho sobre isso. O primeiro passo para isso é a gente entrar num lugar de compreender. Compreender a adolescência, compreender esse fenômeno que faz parte do desenvolvimento, compreender como que essa adolescência afeta o nosso filho, porque assim, gente, cada adolescência é vivenciada de uma forma diferente. Se você pegar dois irmãos gêmeos que têm exatamente a mesma constituição física, que são criados exatamente no mesmo contexto social, a forma como eles vivenciam a adolescência vai ser completamente diferente, porque a forma de vivenciar determinada fase do desenvolvimento tem muito mais a ver com a sua própria constituição individual do que com o contexto social em volta. É a forma como você apreende esse contexto social a partir das suas vivências individuais que vai te construir. Então, compreender como que a adolescência se organiza dentro dos processos do seu filho e também compreender como que a sua relação contribui ou não para que essa vivência da adolescência gere consciência. Uma autorreflexão é bem importante e isso a gente falou na live 5. Então, se você precisa aprofundar um pouquinho mais nesse assunto, né, sobre a questão de como que a gente interfere na produção da subjetividade dos nossos filhos, live 5 disponível lá no IGTV para você acompanhar. Trazer as relações com os adolescentes para o nível do planejado significa entrar em contato com todo esse mundo de compreender ele, de compreender as funções que ele está desenvolvendo, de compreender as amizades e de tentar entender para onde você quer levar ele. E para isso tem uma forma que não é exatamente fácil de fazer, mas que é simples de conversar sobre, que é a seguinte: qual que é o seu objetivo com o seu filho adolescente? Você já parou para pensar nisso? O que você quer que o seu filho adolescente se torne? Se você pudesse escolher, 5 adjetivos que você gostaria que o seu filho se tornasse quando ele fosse adulto, quais seriam esses adjetivos? Como você quer que esse seu filho se organize quando ele chegar na vida adulta? Será que você quer um filho que seja independente, que tenha a capacidade de pensar na sua vida de maneira independente, que consiga realizar os processos que ele desenvolver na sua vida, que ele consiga alcançar os objetivos? Ou será que você quer a criação de uma pessoa que seja dependente, que tenha um processo de olhar as coisas com mais carinho, com mais sensibilidade, que tenha uns processos de relações mais fortificados ou menos? O que você quer para o seu filho? Qual que é o teu objetivo com ele? A gente não pensa sobre isso, é muito difícil quem para e pensa sobre isso. A gente pensa muito no que ele pode se tornar, mas a gente nunca pensa no que a gente quer. E depois dessa pergunta do que a gente quer, a gente precisa refletir o que a gente vai fazer para que ele consiga chegar nesse objetivo. Eu quero ter um filho que leva as relações em consideração. Então, o que eu preciso fazer na minha relação com ele para ensinar isso para ele? Porque nenhuma característica que a gente desenvolve ao longo da vida acontece do nada, assim como a consciência não acontece do nada. É necessário um processo de desenvolver aquela habilidade, desenvolver aquela função, de tentar criar e ensinar para que ele incorpore isso e realmente consiga chegar nesse objetivo. Então, como que a gente vai fazer isso? Como que você vai ensinar para ele que as relações são válidas?
talvez investindo mais na sua relação com ele, por exemplo, talvez orientando ele em como agir em determinadas relações, talvez mostrando como que você organiza as suas relações e como que isso é bom, não sei. Aí vai da tua realidade, aí vai das tuas possibilidades, do que você acredita ser certo ou errado e do que você acha possível dentro da sua realidade. É muito difícil fazer uma análise geral aqui e isso caber para todo mundo, porque cada um vai ter um processo individual de formação e cada um vai aprender isso de uma forma diferente. Mas o passo a passo é mais ou menos o mesmo. Defina os objetivos e trace o planejamento, trace como que você vai fazer para alcançar esse objetivo. E aí, a gente precisa chegar numa parte que é um pouquinho delicada. Tudo bem, então, a gente precisa pensar na relação, a gente precisa compreender, precisa colocar em movimento. Mas será que a gente vai conseguir ter controle sobre essa relação de modo a realmente conseguir concretizar os nossos planos? Provavelmente não. Provavelmente os teus objetivos para o desenvolvimento do seu filho não sejam concretizados de maneira absoluta. Primeiro, porque o seu filho é um ser humano diferente de você. Primeira coisa de tudo e mais importante de tudo. Provavelmente os objetivos que ele tem com a vida dele são completamente diferentes, ou pelo menos bastante diferentes do que você deseja para ele. Porque a sua construção de subjetividade é o que você acredita ser certo é uma coisa e o que ele acredita ser certo é outra. Mas então por que esse processo de planejar é importante se a gente não vai conseguir chegar ao absoluto daquilo? Porque pelo menos a sua função você vai ter feito. Porque pelo menos a sua parte como pai vai ter feito. Os desdobramentos disso, como que isso vai afetar a constituição do seu filho, é uma incógnita gigantesca. É uma incógnita muito grande. Porque, como eu falei, você está concorrendo com outros estímulos e com outros motores do desenvolvimento. Então, não tem como você assegurar que aquilo que você fizer vai dar certo. Mas, pelo menos, a sua função de pai como orientador do desenvolvimento vai estar sendo feita. Você vai estar dando as bases para que esse desenvolvimento cognitivo aconteça. Por mais que ele não saia como planejado. Por mais que ele não tenha exatamente as mesmas correspondências que você pensou. E aí, pensando nisso, é importante a gente sempre estar trazendo essa discussão da compreensão e do planejamento à tona. Não é assim, vou sentar agora com meu filho que tem 12 anos e vou pensar nas ações que eu quero tomar com ele, isso vai servir para o resto da vida. Claro que não, esse é um exercício diário. Um exercício diário de pensar os objetivos e planejar as ações e implementar as ações. Compreender, planejar os objetivos, planejar as ações e implementar as ações. Porque apenas com esse projeto cíclico do que fazer com seu filho adolescente é que você realmente vá ter uma chance de fazer com que esse seu filho desenvolva aquilo que você acredita ser correto para ele. E em toda essa discussão, em todo esse meio, o papel dos pais se torna importante, porque veja bem, a gente falou ali um pouquinho mais cedo que o objetivo último da adolescência é o de desenvolver consciência, o de desenvolver a capacidade de compreender o mundo e agir nele. Mas como é que a gente vai conseguir desenvolver isso em outra pessoa se muitas vezes a gente não tem isso desenvolvido na gente? Se muitas vezes nós mesmos não temos a capacidade de compreender tudo o que acontece e de agir nessa relação com consciência. E pior, como é que a gente vai exigir que essa outra pessoa, esse nosso filho, que ainda está em processo de desenvolvimento, consiga fazer isso se muitas vezes a gente não consegue? Então, por exemplo, eu ouço muito assim de adultos falando: mas a adolescente só dá problema, adolescente não faz só faz coisa errada, adolescente não confia em mim. Mas você já tentou parar como o pai para pensar o porquê desses processos? Você já tentou parar para compreender o porquê que isso acontece e agir nessa relação de modo a impedir que essas coisas aconteçam? A resposta provavelmente é não, porque é muito difícil, a gente não é ensinado a fazer isso. Na nossa adolescência, quando você era o adolescente, provavelmente você não teve esses processos. Provavelmente você não conseguiu ter esse processo de desenvolvimento de consciência no seu limite, ou pelo menos o quanto poderia ter sido desenvolvido. Então cabe a você agora fazer esse processo. Cabe a você agora se colocar nessa posição de aceitar todo esse processo e colocar em movimento a sua estrutura psíquica para que você consiga organizar também a estrutura psíquica do seu filho. Sem isso, você vai ficar patinando no mesmo lugar. Você vai ficar patinando e não vai conseguir desenvolver nele aqueles objetivos que você planejou para ele.
se colocar nessa posição de abertura, de entender as suas limitações, de conhecer você mesmo e de quais são os seus pontos de impacto, né? Quais são aqueles pontos que você precisa dar uma melhoradinha, é essencial para a gente pensar na vida do adolescente. Porque, é claro, o adolescente ele faz coisa errada de vez em quando mesmo, ele tem alguns processos ali, principalmente em relação aos outros e a ele mesmo, que são complicados, que podem gerar até perigo para ele. Mas se a gente não fizer esse processo de nos compreender, a gente jamais vai conseguir interferir nisso de uma maneira a desenvolver consciência. A gente não vai conseguir sair ali das relações automáticas. E como a gente já falou, todo esse processo é necessário. Sair da relação automática, pensar nessa relação como algo que é capaz de gerar desenvolvimento e organizá-la para que ela realmente gere desenvolvimento, é, por fim, a função dos pais. É a função que os pais devem ocupar na adolescência. E aí a gente tem uma questão bem importante. Porque assim, se a gente precisa ter um processo de planejamento e de implementação de ações, pensando nos objetivos que a gente deseja para os nossos filhos, tem um ponto que a gente precisa tomar um extremo cuidado, que é uma linha bem tênue entre planejar e controlar. É uma linha bem pequenininha, quase invisível, que muitas pessoas não percebem a diferença entre elas. Quando você planeja alguma coisa, você pode ser que essa coisa dê errado. E você tem consciência disso desde o início. Você, claro, quer que dê certo, você planeja para que dê certo, mas você sabe que existe uma possibilidade daquilo não sair como planejado. E você precisar reestruturar esse planejamento. Afinal de contas, o planejamento ele serve para isso. Para você entender como que você vai atingir um objetivo. E esse planejamento ele pode ser revisto a todo e qualquer momento. Então, planejar significa pensar sobre e organizar para que as ações sejam feitas de uma maneira legal, para tentar atingir esses objetivos. Controlar já entra no âmbito de que nada pode dar errado, de que isso tem que acontecer exatamente da forma como eu quero, exatamente da forma como eu acredito que tem que ser. E aí, quando você sai do âmbito do planejamento e entra no processo de controle, na verdade, você não está gerando desenvolvimento. Na verdade, você está gerando processos de frustração para você que não conseguiu atingir aquilo que você queria e para o seu filho que provavelmente vai ter uma relação desgastada com você. O controle, ele entra muito nas questões de confiança e ter controle excessivo sobre alguma coisa, em geral, não contribui para uma relação de confiança. Quando você é controlado por alguém, quando você tem ali um excesso de controle sobre qualquer coisa da outra pessoa, essa pessoa provavelmente vai se sentir desconfortável e não vai se sentir confiante para falar com você sobre determinados assuntos. E, em geral, é isso que acontece bastante na adolescência. Os pais tendem a querer controlar demais tudo aquilo que o filho faz, tendem a sentir processos de frustração e até mesmo projetar essas frustrações no filho, porque não conseguem definir a diferença entre controlar e planejar. A diferença entre um processo que permite reestruturação e um processo que é extremamente enrijecido e pode gerar sofrimento para todo mundo. Ter clareza entre esse limite, entre o controle e o planejamento, também é super importante, porque sem isso a gente não consegue avançar. Sem isso a gente não consegue implementar as ações que a gente se propôs inicialmente. Não vamos conseguir atingir os objetivos aos quais a gente se propôs inicialmente. Chegamos até aqui, eu acho que a discussão tá bem legal, mas eu queria saber de vocês o que vocês estão achando. Tá tranquilo? Tá fácil de entender? Coloca um joinha aqui embaixo se pra você tá tranquilo de entender, ou se você tem alguma dúvida pode colocar aqui também, que a gente vai respondendo. Eu sei que esse conteúdo ele é um conteúdo mais teórico, ele não é exatamente muito fácil da gente compreender, mas você já está dando o primeiro passo. Estar aqui presente, disposto a escutar tudo isso que às vezes não é muito fácil, já é o primeiro passo para a gente entender e se colocar a ponto de assumir essa função que nos é colocada. Assumir essa função de pais frente à adolescência, frente a todo esse processo de consciência e transformação que a gente tem na adolescência. Tudo bem, então? A compreensão, então, ela deve partir de você. Ela deve começar em você. Porque se o processo de consciência não começar em você, ele não vai continuar no seu filho. Não tem como a gente ensinar para alguém alguma coisa que a gente também não sabe. Não tem como a gente
fazer com que alguém desenvolva alguma capacidade que a gente não tem desenvolvido. Então, antes da gente pensar em se colocar de cabeça nessa função de pais, né, como motores do desenvolvimento, como orientadores do desenvolvimento, a gente precisa se colocar no papel de seres humanos, de desenvolver em nós as habilidades que a gente quer que nosso filho desenvolva, de abrir de coração, assim, abrir mesmo a mente para todas as alterações que a gente precisa fazer. Nem sempre isso é muito fácil, porque muitas vezes esse processo de compreensão e desenvolvimento de consciência nosso passa por algumas feridas, passa por algumas dores nossas e passa por um processo muito, muito grande de reinvenção. Reinventar o que a gente pensa, reinventar o que a gente sente, reinventar as nossas ações. E nem sempre isso é muito fácil. E nem sempre esse processo de compreensão nosso é muito fácil. Na verdade, ele é bem difícil. É bem difícil mesmo, porque exige que a gente nos coloque numa postura de abertura, numa postura de estar disposto a isso. E não é todo mundo que tá, Mas aí a gente precisa pensar no quão valoroso isso pode ser, no quanto isso pode gerar processos de desenvolvimento no nosso filho e também na gente, né? Na psicologia histórico-cultural tem um termo que eu gosto muito, que se chama dialética. E esse termo ele é um termo muito legal quando a gente fala sobre relações, porque ele fala mais ou menos assim, que quando a gente transforma o outro através da nossa relação com ele, a gente se transforma no processo também. Então, quando você se coloca num posicionamento, por exemplo, de estar aberto aos processos de desenvolvimento do seu filho, ele vai te gerar desenvolvimento ao mesmo passo que você vai gerar desenvolvimento nele. A dialética, ela permite justamente que as relações, elas nos componham da mesma forma que a gente compõe o outro. E isso é muito legal, porque isso gera uma possibilidade de desenvolvimento quase infinito. Quanto mais você investir na relação com o seu filho, mais você investir nesse processo de transformá-lo, mais você vai estar investindo na sua própria transformação, no seu próprio desenvolvimento, na sua própria capacidade de desenvolver habilidades que você quer. É possível que se você quer, né, lá na pergunta anterior, que se você queria que seu filho se tornasse uma pessoa independente, uma pessoa sentimental, não sei quais foram os adjetivos que você pensou, mas possivelmente é o que você acredita certo também. É o que você, de repente, desejaria para a sua vida. E desenvolver isso no seu filho abre possibilidades para você desenvolver isso em você também. É claro que, como eu falei, isso exige uma postura muito consciente, uma postura muito crítica, mas o caminho é esse. O caminho a ser percorrido para, enfim, desempenhar a função de pais como motores no desenvolvimento é exatamente esse. E é claro que eu não vou vir aqui falar tudo isso para vocês e deixar vocês no escuro. Eu vim aqui hoje, na live, no dia de hoje, justamente porque hoje é o último dia de inscrições do nosso curso Desaborrecendo a Adolescência. Esse curso ele foi pensado justamente para dar para os pais e também para profissionais, mas o foco principal são os pais, bases para compreender tudo isso que a gente falou hoje. Bases teóricas e também práticas, muito mais práticas do que nos nossos desafios aqui, de você conseguir efetivamente agir nessa relação com o seu filho de modo a transformá-lo. Esse curso ele vem justamente no intuito de te instrumentalizar, de dar para você como que você faz com que tudo isso que a gente conversou aqui e nas outras 4 lives do nosso desafio, como que você consegue efetivamente implementar isso na sua vida. As inscrições para o curso elas vão ficar abertas até hoje, apenas até as 23h59 do dia de hoje. E eu não sei se elas vão abrir futuramente, é possível que não, que seja só agora mesmo. Então as inscrições elas são limitadas e esse curso ele é um curso muito completo nesse sentido, que vai justamente investir e fazer com que você invista também na relação com seu filho. E lembrando que essa é uma relação que não é apenas para o seu filho, né? Não é apenas para o desenvolvimento dele, mas para o seu também. Porque quando você compreende e consegue trazer para o nível do consciente a relação que você desenvolve com o seu filho, você também consegue desenvolver e trazer para o consciente a sua relação com você mesmo. Numa relação dialética. Transforma o outro e o outro. Para que você tenha acesso a todo o conteúdo que está lá, todas as informações. E o mais legal de tudo é que assim que você
finalizar o pagamento, todas as questões burocráticas, você já vai ter acesso ao curso. É um curso imediato. Então você já pode sair daqui e ir direto para lá, que você já vai ter acesso às aulas. As aulas já estão todas gravadinhas lá para você conseguir acessar desde já e começar o quanto antes essa mudança. Começar o quanto antes, se colocar nessa função de pai, assumir essa função de pai com os dois pés, se fincar ali no lugar e falar: eu vou ser os pais que os meus filhos precisam, e começar a implementar essas ações para organizar o desenvolvimento do seu filho e promover o desenvolvimento que você precisa também. Gente, era isso que eu tinha para falar com vocês hoje. Era toda essa discussão sobre as funções dos pais, sobre como que os pais podem e devem agir perante a essa função e instrumentalizar, você dar a possibilidade de você conseguir aprender mais sobre esse assunto com o nosso curso e conseguir realmente implementar todas essas ações. Então, se vocês tiverem alguma pergunta, eu peço que vocês deixem aqui nos comentários pra gente ir se encaminhando para o final dessa live. Mas eu acredito que seja isso. Acredito que o conteúdo ele seja um pouquinho mais chato mesmo, talvez demore algum tempo para você compreender tudo isso, porque afinal de contas a gente está falando de subjetividade nossa, de formação de consciência nossa, e isso não é nada fácil. Construir consciência sobre a gente é um processo muito mais difícil do que gerar consciência no outro, mas é importante, é necessário, e eu estou te dando o caminho para fazer isso. Então, assim que terminar essa live, corre lá no link da bio e se inscreva no nosso curso. Afinal de contas, as inscrições encerram hoje. Daqui a pouquinho encerram as inscrições. E aí você vai perder a chance de ter acesso a todo esse conteúdo que pode te levar a implementar uma relação que gere muito desenvolvimento para você e para sua família. Grande beijo para vocês, eu fico à disposição se vocês tiverem alguma dúvida ou se vocês quiserem conversar sobre alguma coisa, pode me mandar mensagem no direct, pode me mandar mensagem no WhatsApp, que eu estou mais do que disponível para atender vocês.